Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João, capítulo 16, dos versículos 1 ao 15. E essa passagem aqui, Jesus começa a prevenir os discípulos a respeito de algumas coisas que iriam acontecer para que eles não desanimassem na fé, eles não esmorecessem. Então é dito aqui que eles seriam expulsos das sinagogas, chegaria um tempo em que as pessoas iriam atacá-los pensando que estavam agradando a Deus com isso, e atrocidades seriam cometidas. Então, assim, ele vai dizendo uma série de consequências ali que os discípulos sofreriam por conta da decisão de segui-lo e de assumir a fé em Jesus Cristo. Mas ele consola também ao mesmo tempo os discípulos, dizendo que era necessário sua partida. E aí o versículo que eu quero frisar aqui, no 14, a partir do 13, ele começa a falar do Espírito Santo, mas no 14 ele diz que o Espírito iria glorificá-lo e receberia dele tudo o que seria necessário para os discípulos anunciarem o nome de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo receberia de Jesus tudo que era dele e anunciaria isso aos discípulos e passaria isso para os discípulos. E ele diz no 15 que tudo o que o Pai, tudo que Deus tem pertence a ele. Por isso ele havia dito que eles, os discípulos, receberiam um Espírito que revelaria a pessoa de Cristo a eles. E aqui é muito interessante porque nós devemos lembrar que o Espírito Santo habita na pessoa convertida, Isso é inclusive um ponto comum dos batistas, Os batistas renovados como nós acreditam que a primeira bênção é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa que se converte, e a segunda bênção é o batismo do Espírito Santo na vida daquele que já é convertido e já possui o Espírito Santo justamente por ser um convertido, por ser um seguidor de Cristo, Por ter entregue a sua vida a Jesus. E Jesus diz aqui que tudo o que ele tem pertence a Deus. E o Espírito que habitaria os discípulos quando Jesus fosse embora seria da parte de Deus e revelaria a eles a pessoa de Jesus Cristo. Revelaria a eles a pessoa, inclusive, de Deus, a presença de Deus nos discípulos. É isso que ele estava dizendo aqui. E nós nos lembramos que, como eu estava dizendo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ou seja, nós temos a presença de Cristo, a presença espiritual de Jesus, habitando os nossos corações quando nós nos convertemos, quando nós de fato optamos por entregar a nossa vida nas mãos de Cristo, quando nós nos tornamos seguidores fiéis de Jesus. Então, isso é motivo de esperança, isso é motivo de alegria, isso é motivo de força, de ânimo para todos nós. Porque lembre-se, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E o seu contato com Cristo, ele é direto, através do Espírito Santo. Então, toda vez que você toma ceia, você está em comunhão com Jesus, Para nós, protestantes, especialmente nós batistas, a ceia representa a presença de Cristo, Em outras vertentes cristãs, como o catolicismo, por exemplo, é a própria presença física de Cristo. Para nós não, para nós representa. Mas a ideia é o quê? Qual é a ideia por trás disso? A ideia é de que eu estou tendo comunhão com Jesus naquele momento. Eu estou reafirmando a minha aliança. Eu estou reafirmando o meu pacto de vida com Ele. E o Espírito Santo que habita dentro de nós, nada mais é do que a voz de Cristo que nos guia dia a dia. Por isso nós devemos pedir que isso que está escrito no versículo 15 aqui aconteça em nossa vida. Tudo que Deus tem pertence a Cristo. E Jesus Cristo deixou o Espírito Santo aqui para nós, seus seguidores neste mundo,
quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi elevado aos céus. Dessa maneira, nós podemos entender que a presença de Deus habita em nós e que se nós pedirmos que ela guie os nossos passos, que ela guie o nosso entendimento, que esteja à frente de tudo o que nós precisamos decidir, de todas as nossas escolhas, de tudo aquilo que nós queremos fazer, Ele, de bom grado, nos ajudará, nos dará forças, inclusive, para enfrentarmos as nossas dificuldades. Jesus diz que nos envia como ovelhas no meio de lobos neste mundo aqui. E isso a gente pode entender de várias maneiras, nós podemos fazer várias aplicações. O risco que o cristão corre de perseguição a todo momento, em todo e qualquer lugar, seja perseguição física direta, seja indireta, como acontece aqui nos países do Ocidente, seja as dificuldades do mundo e a nossa forma de enxergar a vida cristã, a nossa forma de viver. Onde nós estamos, nós expressamos a vida cristã. Nós queremos ser pequenos cristos onde estivermos. E isso também é estar como ovelha em meio a lobos. É um mundo que está constantemente nos testando, nos desafiando, nos peitando, Mas, como está escrito no 15, tudo o que é de Cristo nós recebemos, e nós recebemos através do Espírito Santo que revela a pessoa de Cristo a nós, que nos aproximou, inclusive, da mensagem do Evangelho. Então, neste dia, que você tenha um revigoramento, um ânimo, porque você é um escolhido de Deus. O Espírito Santo guiou você até Cristo. Então, isso é motivo de ânimo e é motivo de preocupação quando eu paro e penso, poxa vida, como nós estávamos dizendo, inclusive no Evangelho anterior, no Evangelho de ontem, eu tenho agora uma responsabilidade para com Cristo. Ele me aproximou do Evangelho, Ele abriu os meus olhos e agora eu preciso fazer algo por Ele, para que a mensagem do Evangelho avance, pois a igreja é composta de pessoas, a igreja tem a sua presença histórica e cultural. Então nós não podemos estar inertes, não podemos ser cristãos frequentadores de igreja. Uns nem vão à igreja todo domingo, pior ainda, outros até vão todo domingo, mas nada mais fazem além disso. Nós precisamos estar ativos na obra. O Espírito Santo revela a pessoa de Cristo a nós. Então, que nós possamos, neste dia, pedir a Ele que, uma vez que revelou Cristo a nós, ajude-nos a revelar Cristo ao mundo. Ajude-nos a nos mover pelo Evangelho. Ajude-nos a ter toda essa capa desse couro de jacaré, digamos assim, para enfrentar este mundo no qual nós somos ovelhas e esse mundo aqui repleto de lobos. Então, que hoje nós possamos pedir isso a Cristo. Senhor, esteja me ajudando a revelar aquilo que está dentro de mim às pessoas, revelar quem o Senhor é para as pessoas, para este mundo, que eu tenha isso na minha vida, eu enxergue o Senhor na minha vida e eu possa transpassar isso para além de mim, que eu possa viver Cristo na minha vida de fato, e que eu possa enfrentar este mundo de lobos com a tua proteção. Nós possamos aqui fazer uso desse Espírito que está dentro de nós e revela a Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.